por isso que Padre António Vieira é o mestre da oratória. Ele consegue cativar o auditório e consegue também fazer transmitir a sua mensagem. Toca a partilhar. E subscrevam, hein? Olá, sejam todos bem-vindos. Se vocês nunca assistiram aqui o vídeo do nosso canal, então parabéns porque acabaram de achar o melhor canal de estudo do YouTube. Se vocês já viram pelo menos um vídeo aqui do nosso canal, então parabéns porque acabaram de voltar ao melhor canal de estudo do nosso YouTube. Aqui neste vídeo nós vamos então começar a matéria de 11º de português. Portanto, não percam nas descrições. Temos o PDF que vos vai acompanhar aqui no nosso vídeo, vos vai ajudar a acompanhar também a matéria nas aulas e ainda a preparar os vossos testes ou ainda o vosso exame, se for o caso. Não percam a nossa página de Instagram, ok? Sigam porque lá vão também surgir bastantes informações importantes que vos podem interessar aqui sobre o nosso canal e, portanto, sem mais demoras, vamos então começar a nossa matéria. Ora, como devem saber, eu gosto sempre de dar um bocadinho do contexto histórico-cultural para que vocês percebam em que contexto é que a história foi escrita e porque é que ela foi escrita. Ora, a obra que surge aqui no século XVII, e aqui no século XVII existem bastantes crises geradas pela religião, geradas também um pouco pelos descobrimentos, e portanto vamos perceber onde é que estas crises se situam na Europa, em Portugal e também nas colónias portuguesas, mais em concreto no Brasil. Na Europa, de uma forma bastante generalizada, existe aqui uma grande reforma religiosa, uma reforma protestante, onde também é inserida em vários países a Inquisição, como forma de perseguição religiosa, e isto obviamente que vai inserir o medo e também, de certa forma, um conflito na população entre os cristãos, entre aqueles que não se consideravam cristãos, portanto vai haver aqui um medo generalizado na população europeia. Em Portugal também se viam momentos bastante delicados no que toca à política. Porquê? Porque vivia-se aqui ainda um luto do desaparecimento de Dom Sebastião e ainda uma ressaca da governação da coroa espanhola. Por outro lado, a nível da religião, também temos a Inquisição que ataca fortemente a cultura e a sociedade portuguesa. E ainda por outro lado, os descobrimentos vieram também a revelar atos bastante bárbaros no que toca à escravatura. Okay? A escravatura aqui foi mais acentuada em África e no Brasil. Foi então, neste período tão conturbado da nossa história, que nasceu talvez o padre mais icónico da história portuguesa. Em 1608 nasceu então o nosso padre António Vieira. O padre António Vieira mudou-se desde muito cedo para o Brasil, em 1614, onde seguiu uma vida bastante religiosa, ligado também às várias populações indígenas daquela zona. Portanto, o padre António Vieira contactou com imensos índios brasileiros desde muito cedo na sua vida. Lá viveu a grande parte da sua vida e em 1640 Portugal então conseguiu recuperar a independência da coroa espanhola. Foi então neste ano que António Vieira voltou para Portugal para prestar a sua lealdade ao novo rei de Portugal, mas foi declarado pela Inquisição um herege. Porquê? Por causa das suas ideias revolucionárias. Porquê? Porque o nosso padre António Vieira conseguiu criar muitos laços com os índios brasileiros e, portanto, conseguiu ver as barbaridades que os colonos provocavam no povo brasileiro. E, portanto, aqui Padre António Vieira vai surgir como aquele que vai defender os direitos do povo brasileiro. Ele, então, depois de ter considerado herege, vai ficar completamente encarcerado em Coimbra e acaba, eventualmente, por depois voltar ao Brasil, onde ele se assume como defensor dos direitos dos brasileiros. Aqui, em 1654, Padre António Vieira vai, então, dar o sermão de Santo António, antes de partir novamente para Lisboa, furtivamente. Já com 89 anos, Padre António Vieira acaba por morrer em 1697, deixando para nós 15 volumes de variadíssimas obras que ele foi escrevendo, na sua, maioritariamente, obviamente, sermões. Então, mas espera lá, o autor chama-se António Vieira Sim, e o sermão era de Santo António, certo? exatamente, sim. Então, significa que o Padre António Vieira é o Santo António? Olha, boa pergunta, exatamente. Porquê? Porque reparem, aqui o nosso autor vai ser Padre António Vieira. E Padre António Vieira realmente proferiu o sermão de Santo António. Mas atenção, Padre António Vieira e Santo António são duas pessoas diferentes, ok? O Padre António Vieira, que é o nosso autor, ele proferiu o sermão da mesma forma que Santo António, que é uma personagem bíblica, o proferiu. Ok? Portanto, aqui o Padre António Vieira vai como se fosse seguir o exemplo do Santo António. Ok? Portanto, vai haver aqui realmente bastantes relações. Padre António Vieira, para a sua audiência, vai tentar arranjar aqui argumentos e vai tentar dar o mesmo exemplo que Santo António deu no momento em que ele preferiu o seu sermão. Ok? Portanto, atenção com essa confusão. Ok? Ok, obrigada. Muito bem, portanto, agora que já começámos a falar sobre o Padre António Vieira, já conseguimos perceber qual é que foi o impacto que ele teve na sociedade.
Ora, ele usava aqui o seu poder oratório, não é? O poder da sua oratória, o poder de conseguir falar bem e de mover as influências das pessoas para conseguir mudar os seus hábitos, ok? Aqui, no sermão que ele profere, ele utiliza então 3 conceitos muito importantes, ok? O primeiro conceito é o conceito de docere, ok? Docere é basicamente educar ou ensinar, ok? Ele usa a palavra para educar e para ensinar as pessoas que o estão a ouvir. Ele aqui também utiliza outro conceito que é delectare. Delectare significa agradar. Porquê? Porque ele, para conseguir educar as pessoas, tem que as agradar de alguma forma. Ele tem que redigir e proferir o seu discurso de forma a agradar as pessoas que o estão a ouvir. E ainda um terceiro que é o movere. Portanto, depois de conseguir, de certa forma, seduzir as pessoas e de as educar, vai então conseguir mover as suas atitudes, de certa forma, não é? Vai conseguir persuadir os hábitos das pessoas, ok? Portanto, estes 3 conceitos são fundamentais na oratória do nosso Padre António Vieira. Vamos agora então ver o próprio sermão. Vamos agora ver como é que ele é estruturado e como é que nós vamos conseguir aqui apresentar as ideias, ok? Como é que aqui o Padre António Vieira o organizou. Ora, este sermão aqui é composto por 6 capítulos, ok? O primeiro capítulo compõe o exórdio. O exórdio é como se fosse aqui uma pequena introdução. A forma como o Padre António Vieira vai introduzir o tema, vai desenvolver aqui a problemática dele, não é? Depois, do capítulo 2 ao capítulo 5, vamos ter aqui o que se chama a exposição e a confirmação. Okay? Aqui o Padre António Vieira vai expor os seus argumentos e vai confirmá-los através de exemplos, quer sejam eles bíblicos, quer sejam eles reais da sociedade. E depois no final, o último capítulo, o capítulo 6, vai chamar-se a peroração. Na peroração aqui é como se fosse uma pequena conclusão que o Padre António faz, onde ele vai então concluir a sua ideia, vai então retirar os elementos principais daquilo que ele acabou de proferir para tentar aqui criar alguma influência na sociedade portuguesa, mais concretamente nos hábitos das pessoas. Começamos pelo primeiro capítulo. Ora, o primeiro capítulo corresponde então ao exórdio, à nossa introdução. E aqui Padre António Vieira tenta buscar uma frase para dar o kick-off da nossa história. Chama-se a isto o conceito predicável. Uma pequena frase, neste caso, um pequeno excerto bíblico que ele vai desenvolver para tentar introduzir a temática do nosso sermão. Este conceito predicável vai ser então vós estes sal terra, ok? Ou seja, a tradução vai ser vós sois o sal da terra. Aqui sal é uma metáfora para os pregadores e a terra é uma metáfora para os ouvintes, aqueles que ouvem os pregadores. E portanto aqui o que Padre António Vieira está a afirmar é que os pregadores agem como se fossem o sal, preservando o alimento, neste caso preservando a terra, ou seja, os ouvintes, os homens, de se tornarem corruptos, mas há aqui um problema. É que o mundo está imerso em corrupção. E, portanto, Padre António Vieira apresenta aqui algumas explicações para que isto esteja a acontecer. Os argumentos que o Padre António Vieira tenta arranjar para explicar o porquê do mundo estar imerso em corrupção estão aqui expostos basicamente neste diagrama. Ok? Portanto, ele acha que existem 2 possíveis causas para haver corrupção aqui na Terra por parte dos homens. A primeira é ou o sal não salga, ou seja, os pregadores não estão a fazer o seu trabalho como deve de ser, ou então a terra não se deixa salgar. Ou seja, a terra aqui, os ouvintes, não querem ouvir aquilo que os pregadores têm a dizer. E ele ainda, para estas 2 opções, ele dá ainda mais 3 opções para cada uma das opções. A primeira, para a primeira opção, ele ainda argumenta dizendo que o sal não salga, ou seja, os pregadores não querem fazer o seu trabalho, ou porque não pregam a verdadeira doutrina que têm que pregar, ou porque eles dizem uma coisa e depois acabam por fazer outra, ou então porque se pregam a si mesmos e não aquilo que Deus diz. E portanto aqui ele tenta arranjar aqui alguns argumentos para explicar o porquê do sal não estar a salgar. E ainda, ele vai mais longe, ele dá ainda mais 3 argumentos para explicar o porquê de a terra não se deixar salgar. Okay? Estes argumentos são, ou os ouvintes querem imitar os pregadores e não fazem o que lhes dizem, ou a doutrina que lhes estão a pregar é verdadeira, mas eles não a querem ouvir, e ainda uma final que é, eles, em vez de servirem Cristo e aquilo que os pregadores dizem, eles querem servir-se a si mesmos. Ou seja, aqui Padre António Vieira fez o trabalho de casa e tentou arranjar vários argumentos para explicar o porquê de a Terra estar completamente corrupta. Após argumentar com estes pequenos aspectos que ele acha que devem ser a causa da Terra estar corrupta, ele então tenta dar o sermão para as pessoas. Mas visto que as pessoas, ou seja,
a Terra está tão corrupta, ele vai desistir desta ideia de tentar dar o sermão para as pessoas que são completamente ignorantes e que não conseguem e que não querem ouvir aquilo que ele tem para dizer. Então ele vai seguir, lá está, o exemplo de Santo António e vai se virar de costas para a terra, vai se virar para o mar e proferir o sermão para os peixes. Vocês sois uns corruptos. Vou-me virar aqui para o mar. Ora bem, peixinhos. Daí vem o nome, o sermão de Santo António aos peixes. Ok? Porquê? Porque Santo António também fez isto de virar de costas à terra e dar o seu sermão para os peixes. Ou seja, aqui Padre António Vieira vai seguir o exemplo bíblico. E é assim que o nosso orador vai então opor as qualidades dos peixes contra os defeitos dos homens. Ok? Atenção que isto é um sermão e, portanto, o interesse aqui do Padre António Vieira é sempre fazer salientar os defeitos dos homens e para isso ele vai então usar as qualidades dos peixes. Ok? De um modo reduzido, de um modo muito simples. Estas aqui foram as qualidades que Padre António Vieira salientou e também os defeitos dos homens. Ok? De um modo geral, eu vou só dizer que Padre António Vieira acha que os peixes são então um animal mais puro. Primeiro porque foram criados primeiro por Deus, foram os primeiros animais a serem criados. São aqueles que, apesar de poderem ser um pouco ignorantes, eles estão sempre dispostos a ouvir, eles não interrompem quem está a querer falar com eles e, portanto, isto são tudo sinais de que os peixes são então um animal digno de grandes louvores. Ok? Portanto, atenção, parem a vida aqui e tomem atenção a estas características, ok? São muito importantes para vocês verem qual é que é a diferença entre os louvores dos peixes e depois os defeitos dos homens. Após agora todos estes louvores em geral, nos peixes em geral, aqui António Vieira vai então particularizar e vai ajudar a sustentar aquilo que ele acabou de dizer nos louvores em geral, com exemplos muito específicos, exemplos particulares de 4 peixes, ok? Ele vai então pegar em peixes específicos e vai contar um bocadinho da sua história e o porquê destes peixes seriam então exemplos daquilo que é o louvor e daquilo que é a grandiosidade e a pureza dos peixes. O primeiro peixe vai ser então o peixe de Tobias, ok? O peixe de Tobias foi um peixe que, mais uma vez, apareceu no episódio bíblico. E qual é que é então a importância, qual é que é a grande característica aqui do nosso peixe de Tobias? Basicamente, as entranhas do peixe de Tobias curavam a cegueira. E ainda o seu coração ajudava a espantar, a afugentar os males, ok? A afugentar os demónios das casas. E portanto, este peixe com este peixe é feita uma analogia, dizendo que o próprio Santo António, ele próprio, ao abrir a boca aqui entende-se por fazer as suas orações, fazer os seus sermões, ele também conseguia curar e afugentar o mal de cada um que o estivesse a ouvir. E portanto aqui o peixe de Tobias é, mais uma vez, relacionado com aquilo que Santo António foi. O segundo peixe é a rémora. Ora, para quem não conhece a rémora, é este animal que está aqui agarrado ao nosso tubarão. Okay? É um animal que tem umas ventosas e que se agarra aos animais, neste caso. E aqui a rémora também é utilizada no episódio em que ela se agarra aos cascos do navio e guia os navios para um bom porto, evitando assim desastres, evitando assim também as más paragens. E portanto aqui também existe uma analogia, não é? Aqui Santo António faria exatamente o mesmo com as pessoas. Ele quase que se agarrava às pessoas, guiando-as por bons caminhos, okay? Corrigindo-as quando elas estivessem a ir por caminhos maus e assim levando sempre as pessoas a um bom porto. Ele aqui até faz aqui uma pequena descrição. Se alguma rémora houve na terra, foi a língua de Santo António. O terceiro peixe vai ser o torpedo. Ora, o torpedo é parecido assim com uma espécie de raia, ok? Pelo menos o aspecto, a forma dele. E portanto, qual é que é a grande característica aqui do nosso peixe? O torpedo possui a capacidade de dar choques elétricos, ok? E ele dá choques elétricos para se proteger. De quem? Dos pescadores. Daqueles que o tentam pescar, daqueles que o tentam capturar e matar. E aqui é feita também uma analogia, mais uma vez, com Santo António. Ora, Santo António teria um efeito similar às pessoas, fazendo-as tremer, chamando-as a atenção para quando estas aqui estivessem a ir por caminhos que não eram os mais certos. Okay? Dando então um pequeno banão às pessoas na altura mais complicada da vida delas, sempre orientando-as no caminho que ela achasse o mais correto. Chegamos agora então ao último peixe, aquele que vai ser utilizado para exemplificar aquilo que Padre António Vieira disse. Este último peixe é o 4 olhos. Este peixe aqui é espetacular. Porquê? Porque os seus olhos têm uma dupla estrutura. É muito conhecido por 4 olhos, porque parece que ele tem 4 olhos. 2 virados para cima, 2 virados para baixo. E isto simboliza o quê? Simboliza aquilo que o Santo António e o Padre António Vieira querem também pregar, que é que nós tenhamos sempre a consciência de que existe o céu, é verdade, mas também existe a terra.
Ou seja, também existe aqui o inferno. E, portanto, nós devemos viver sempre a vida, estando sempre conscientes de que existe o paraíso, mas também existe o inferno. Ok? Tal como aqui o quatro olhos também vê os inimigos pelo céu e os inimigos que vêm por terra. Portanto, é assim que o nosso Pai António Vieira vai exemplificar, vai, de certa forma, justificar aquilo que ele disse na exposição. Vai fazer a confirmação. Ora bem, chegamos agora então às repreensões. Ora, mais uma vez as repreensões vão seguir a mesma ordem que nós falámos há bocadinho. Vão haver repreensões aos peixes em geral e repreensões depois em particular. Onde aqui o Padre António Vieira vai buscar exemplos muito específicos para justificar aquilo que eu disse anteriormente sobre as repreensões em geral. Mais uma vez aqui, Padre António Vieira tenta usar as repreensões de modo também a comparar com aquilo que os homens fazem de mal. Ou seja, aqui os homens são sempre criticados. Quer seja pela comparação que os peixes têm de bom, ou pela comparação que os peixes têm de mal. E portanto aqui vamos passar então às repreensões em geral. Aqui o nosso orador vai se sustentar em dois pontos. O primeiro ponto é que os peixes comem-se uns aos outros, ou seja, os grandes comem os pequenos. E o segundo ponto vai ser que os peixes são animais ignorantes e também cegos. E ele agora vai desenvolver estes dois tópicos fazendo referência aos males que ele vê nos peixes em geral. Portanto, no primeiro tópico, dizendo que os peixes se comem uns aos outros, ele aqui faz também a ponte com a sociedade humana, em que os peixes grandes, os predadores, vão comendo sempre os mais pequeninos e os mais pequenos, uma coisa cada vez mais pequenos e os maiores cada vez maiores. A mesma coisa acontece com a sociedade. Os homens, os seres humanos mais poderosos, com maior poder social, económico, vão sempre, entre aspas, comendo os mais pequeninos. Ou seja, aproveitando-se cada vez mais deles, explorando-os cada vez mais. Onde aqui os peixes maiores, os homens maiores, vão ser realmente os colonos, neste caso os portugueses, e os peixes menores, os mais pequenos, vão ser comparados aqui aos homens do Maranhão, daquela região da colónia portuguesa no Brasil. Agora então, em relação ao segundo tópico, o facto dos peixes serem cegos e ignorantes é algo que se percebe muito bem. Porquê? Porque nós todos sabemos que basta colocarmos um pequeno isco, um pequeno farrapo de pano um pouco mais cintilante para que os peixes sejam atraídos e assim pescados. Os peixes vão, sem pensar, completamente cegos. Lá está, ignorantes e cegos, sem pensar em mais nada. E aqui os homens fazem de facto algo parecido. O ser humano é um ser que gosta de ser vaidoso, gosta de se aprontar, gosta de dar bastante imagem, mas depois acaba completamente corroído, completamente engasgado e completamente preso, por exemplo, pelas dívidas que deixa, que o vão arruinando ano após ano, que não o deixam viver. Ou seja, aqui há uma relação bastante visível, não é? Entre aquilo que são os peixes ignorantes e cegos e o homem, que também se apresenta como um ser ignorante e um ser cego. Muito bem, isto aqui foi então a exposição das repreensões a nível geral que Padre António Vieira queria fazer e queria dar a conhecer àqueles que o ouvissem para os fazer alertar de que se calhar não são só os peixes que têm estas repreensões, não é? Ora bem, agora Padre António Vieira, para confirmar aquilo que ele expôs anteriormente, vai novamente pegar em casos muito particulares de peixes e vai salientar os seus defeitos para fazer ver à audiência de que há peixes que realmente são muito parecidos aos homens. Para começar então esta particularização, Padre António Vieira vai então falar primeiro sobre o roncador. Ora, o roncador é um peixinho muito pequenino, mas é um peixinho que consegue emitir sons bastante fortes. Okay? Estes sons aqui são interpretados pelo nosso orador como sons de autopromoção, sons de vaidade, do tipo, olhem para mim, eu estou aqui. E portanto aqui o roncador vai aqui servir de elemento de peixe. O roncador é alvo de um ser que é muito vaidoso e que tem muita garganta, mas depois não faz nada. Lá está. Ele aqui é utilizado para, então, criticar aqueles que são muito vaidosos. Ele até faz aqui uma analogia. Porquê? Porque Santo António, apesar de ter muita garganta, apesar de conseguir falar muito bem, ter uma grande oratória, ele não se gabava disso. Portanto, aqui, o Padre António Vieira faz esta comparação de Santo António, que não era nada como o roncador. Ora bem, e temos aqui então o segundo peixe, o pegador. Ora, o pegador também é um peixe que tem umas ventosas e que tem a habilidade de se agarrar a peixes maiores, servindo assim de seus parasitas. Ora bem, este pegador aqui também é uma crítica então a quem? Aos homens e mulheres que são preguiçosas, àqueles que são os parasitas da sociedade, aqueles que não trabalham. Aqui também é uma crítica ao sistema colonial português. Porquê? Porque agarrados aos grandes governadores,
das colónias, por exemplo, estão todos os pegadores, todos os parasitas que não os largam e que não conseguem viver sem ser à pala, obviamente, dos seus hospedeiros. Aqui, obviamente, por exemplo, se um pegador agarra-se, por exemplo, a um tubarão, se o tubarão é pescado, ora o pegador lá vai atrás. E, portanto, aqui há uma crítica também ao facto de que a preguiça realmente mata as pessoas que são preguiçosas. O terceiro peixe é um peixe que realmente é agradável à vista, não é? É o peixe voador. E, portanto, o peixe voador aqui é visto como o quê? Um peixe que realmente é morfologicamente adaptado a conseguir dar saltos muito grandes na água, fazendo pequenos percursos a voar. E, portanto, aqui, Padre António Vieira encara este peixe como um peixe que é ganancioso. Um peixe que não se contenta com aquilo que tem. Um peixe que é demasiado ambicioso. E ele aqui faz também a transposição para aquilo que são os homens. Os homens querem sempre mais, e mais, e mais. Nunca estão contentes. Querem sempre mais poder, e mais, do que lhes foi conferido. Aqui o peixe voador não se contenta com terra. E acaba às vezes até por, nos seus saltos, acabar em barcos e morrer. Ou seja, aqui o peixe voador acaba morto pela ganância. Algo que também vai acontecer com alguns homens. Esta aqui é a crítica ao peixe voador. O nosso quarto peixe vai ser então o polvo. Aqui o polvo é considerado, entre aspas, um peixe. E é um peixe que tem o quê? Que tem muitas características que o fazem enganar. É um peixe que representa tudo aquilo que está de mal com os homens. Primeiro, é um peixe que aparenta aquela figura em forma de monge, por aquilo que o Padre António Vieira diz. É uma figura que apresenta serenidade, calma, alguma sabedoria. Mas no final ele é tudo menos isso. Ele é vil, ele é mau. Ele engana com muita facilidade, ele engana as presas. Ele consegue se transformar de modo a enganar todos aqueles que o veem. E portanto aqui o polvo representa então algo que aparenta alguma santidade, alguma beleza, alguma mansidão, mas no entanto ele é hipócrita e apenas dissimula aqueles que o veem. Aqui também há uma pequena analogia, ou seja, faz-se aqui a relação entre o polvo e os homens também são corruptos, que aparentam às vezes ser algo fiéis e algo honestos, mas por trás são os mais corruptos. São completamente corrompidos pela natureza humana. E é assim, são com estes 4 peixes que Padre António Vieira vai então confirmar aquilo que ele expôs acerca das repreensões dos peixes. Ok? Como vocês puderam ver, aqui Padre António Vieira consegue chegar aos seus ouvintes de um modo muito apelativo, fazendo várias comparações, várias metáforas, trazendo também alguma vivacidade e dinâmica à sua oratória. Lá está, ele consegue utilizar o dialectare, consegue de certa forma, deliciar aqueles que o ouvem para depois incutir e fazer mover as suas atitudes e os seus hábitos. Portanto, após então o exórdio e a exposição e a confirmação, chegamos agora ao último capítulo, o capítulo 6, que é o capítulo da peroração. Ou seja, aqui Padre António Vieira faz uma conclusão daquilo que ele acabou de expor. Aqui na peroração, ele salienta aqui 3 pontos muito importantes. Primeiro, os peixes, embora sejam irracionais, embora sejam ignorantes e até mesmo cegos, eles não ofendem a Deus. Porquê? Porque eles vieram para a terra, neste caso para o mar, e cumprem a missão que Deus lhes deu. Enquanto que Padre António Vieira fala mesmo de si próprio e critica-se a si próprio como ser humano e como pecador. Porquê? Porque Padre António Vieira vinha com a missão de Deus de realmente mudar e pregar, tentar guiar os seres humanos por um bom caminho, mas até nisso ele falha. Lá está, o sal não está a salgar a terra. E ele atribui um pouco a culpa também a si próprio. Depois também acaba por fazer um pequeno hino de louvor aos peixes, ou seja, acaba por dizer a Deus que Deus louva os peixes, não é? Porquê? Porque eles ao fim e ao cabo acabam por ser o animal mais puro que existe, não é? Segundo aquilo que nós já falámos há bocadinho, mas no final também deixa este sermão bastante em aberto. Porquê? Até vou citar. Como não sois capazes de glória nem de graça, não acaba o vosso sermão em graça e em glória. Lá está. Como os peixes também não são capazes de trazer graça e glória, então o sermão também não vai acabar em graça e em glória. E é assim que ele conclui esta oração para os seus ouvintes. Aqui, como vocês viram, ele tentou ao máximo chamar a atenção, mover as mentalidades e a sociedade portuguesa através de comparações. Através de um animal que nós, a partida, não pensamos ter tantas coisas em semelhança e que se possa comparar com os seres humanos, mas é por isso que Padre António Vieira é o mestre da oratória. Ele consegue cativar o auditório e consegue também fazer transmitir a sua mensagem. Ok? Esta foi então a conclusão para o sermão de Santo António.
E eu sei, chegámos então ao final do nosso vídeo. Este vídeo aqui foi um vídeo bastante desafiante, porquê? Porque em escassos minutos tentamos então transmitir toda a essência de uma grandiosa obra e de um grandioso orador. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham conseguido absorver todos os pontos mais importantes. Não se esqueçam da descrição, que tem aqui o PDF que vos vai ajudar certamente. Não se esqueçam também da nossa página de Instagram, que vos vai dando alguns updates. E, mais importante que isso, subscrevam, metam gosto e também partilhem com todos aqueles que estão interessados em aprender e a melhorar o vosso estudo. Ok? Já sabem, fiquem por aí, melhorem o vosso estudo e até à próxima.